Nunca proves a comida portuguesa se não estiveres preparado para as consequências. Parece uma frase exagerada, quase ridícula, daquelas que alguém diria apenas para chamar a atenção num vídeo da internet. Mas a cada vez mais estrangeiros, vindos dos Estados Unidos, de França, do Canadá, da Austrália, da Alemanha e até do Japão, que dizem exatamente a mesma coisa depois de visitarem Portugal, depois de comer em Portugal, voltar à comida do próprio país torna-se uma experiência estranhamente vazia. E não estamos a falar apenas de restaurantes caros em Lisboa, nem de jantares sofisticados no Porto, nem de menus de degustação servidos com vinhos premiados do Douro. Estamos a falar de coisas simples. Um prato de bacalhau com batatas numa tasca familiar. Uma sopa de legumes servida antes do almoço. Um prego no pão com mostarda. Uma bifana quente numa roulotte. Uma sardinha assada numa noite de verão. Um pastel de nata ainda morno, com a massa estaladiça e o creme a tremer ligeiramente ao primeiro toque da colher. O problema começa quando o estrangeiro volta para casa. No primeiro dia, ele pensa que é apenas saudade da viagem. No segundo dia, tenta convencer-se de que está cansado. Mas depois, ao sentar-se no café habitual, ao provar a sopa enlatada que antes aceitava sem pensar, ao morder um pão industrial que sempre considerou normal, perceba algo perigoso: a língua mudou. O corpo mudou. A memória mudou. E aquilo que antes bastava já não basta. Foi exatamente isso que aconteceu com Michael Turner, um jovem norte-americano que passou 3 semanas em Portugal. Ele regressou a Boston e, logo no primeiro domingo, decidiu ir a um restaurante que se anunciava como autêntica cozinha portuguesa. Pediu uma sopa, um prato de carne e uma sobremesa. A expectativa era enorme. Ele queria reviver a sensação de uma pequena tasca de Coimbra, onde uma senhora chamada Dona Graça lhe servira uma canja tão simples que quase parecia banal, mas que o tinha deixado em silêncio durante vários minutos. Quando a sopa chegou à mesa, Michael provou a primeira colher. Depois olhou para a taça durante muito tempo. Mais tarde escreveu nas redes sociais: não era má. Mas não tinha alma. Era sal, gordura e temperatura. Em Portugal, até uma sopa parecia ter memória. Essa frase tornou-se viral num fórum de viagens. Milhares de pessoas responderam. Alguns riram-se. Outros acusaram-me de romantizar Portugal. Mas muitos estrangeiros admitiram que tinham sentido exatamente o mesmo. Uma mulher francesa, Claire Dubois, que tinha passado férias entre Lisboa, Évora e Nazaré, contou que ao regressar a Lyon parou diante do seu pequeno almoço habitual: pão, manteiga, café e compota. Tudo parecia correto. Tudo parecia normal. Mas ela sentia uma ausência. Depois de provar pão alentejano com azeite, queijo de ovelha e tomate maduro numa manhã em Évora, o meu pequeno almoço em França pareceu bonito, mas emocionalmente vazio, escreveu ela. Não era fome. Era falta de verdade. E é aqui que a história começa a incomodar muita gente. Porque Portugal, durante anos, foi tratado por muitos estrangeiros como um destino simpático, bonito, barato, solarengo, mas secundário. Um país para visitar entre Espanha e Itália. Um lugar de praias, azulejos, elétricos amarelos e fotografias bonitas para redes sociais. Mas o que muitos não esperavam era que a comida portuguesa, precisamente por parecer tão discreta, fosse capaz de atingir uma zona muito mais profunda, a memória física. James Miller, da Austrália, entrou numa loja de conveniência em Sydney depois de regressar de Portugal. Viu sanduíches embaladas, bebidas energéticas, barras de cereais, doces coloridos. Tudo estava organizado. Tudo era eficiente. Mas, segundo ele, faltava qualquer coisa que tinha encontrado em Portugal até nos lugares mais simples. Em Lisboa, eu entrava numa pastelaria qualquer e havia uma sopa do dia, uma sandes feita na hora, um café tirado com cuidado e um bolo que parecia ter sido pensado para ser comido por alguém real. Aqui, muitas vezes, a comida parece apenas produto. Esta comparação irritou muita gente. Houve quem dissesse que os estrangeiros estavam a exagerar. Houve portugueses que comentaram: vocês só reparam quando vêm de fora. Nós comemos isto todos os dias e nem damos valor. E talvez seja exatamente esse o ponto. O que para muitos portugueses é apenas rotina, para quem vem de fora pode ser uma pequena revelação. Um britânico chamado Oliver Harris, depois de voltar de uma viagem ao Porto, pediu chá e bolo num café perto da sua casa em Manchester. O bolo era enorme, coberto de açúcar, recheado de creme pesado. Antes da viagem, ele teria gostado. Mas naquele dia sentiu apenas cansaço. Comparou com um pastel de nata que tinha comido numa pastelaria antiga perto da rua de Santa Catarina. O pastel era pequeno, equilibrado, com o doce controlado, a massa crocante, o creme quente e perfumado, e uma leve amargura da canela que fazia tudo terminar no momento certo. O bolo em Inglaterra parecia gritar açúcar.
O pastel em Portugal sussurrava a história, disse ele num vídeo que ultrapassou 500 mil de visualizações. E não foram apenas os doces. Uma estudante canadiana, Emily Carter, confessou que o pequeno almoço se tornou difícil depois de regressar a Toronto. Tostas, ovos, bacon, café grande, tudo parecia suficiente do ponto de vista calórico. Mas o corpo dela pedia outra coisa. Em Portugal, ela tinha aprendido a começar o dia de forma diferente, uma meia de leite, pão fresco com manteiga, talvez queijo fresco, fruta, ou simplesmente um pastel pequeno partilhado sem culpa. Noutros dias, uma sandes de presunto, uma sopa leve ao almoço, peixe grelhado ao jantar. Não era dieta. Era equilíbrio. Eu não sentia que estava a ser empurrada pela comida. Sentia que estava a ser acompanhada por ela. Esta palavra é importante, acompanhada. A comida portuguesa raramente tenta dominar. Quando é bem feita, não precisa de esmagar a língua com excesso de açúcar, sal ou gordura. O sabor chega por camadas. Azeite, alho, louro, cebola, coentros, salsa, vinho, caldo, lume brando, peixe fresco, pão verdadeiro, batata, leguminosas, ovos, tempo. Sobretudo tempo. E tempo é exatamente aquilo que muita comida moderna perdeu. Hoje, em muitas grandes cidades do mundo, a comida tem de ser rápida, fotogénica, intensa, vendável. Tem de impressionar na primeira dentada. Tem de aparecer bem no ecrã. Tem de ter molho a escorrer, queijo a esticar, açúcar a brilhar, tamanho absurdo, cor artificial, barulho visual. Portugal, pelo contrário, surpreende porque muitas vezes serve algo que parece simples demais para ser memorável. E depois, quando a pessoa prova, percebe que foi enganada pela aparência. Um prato de arroz de polvo não precisa de espetáculo. Mas quando o arroz absorve o mar, o tomate, o alho, o azeite e a textura macia do polvo, o estrangeiro percebe que ali há uma inteligência antiga. Uma açorda alentejana pode parecer pobre para quem só valoriza luxo. Mas quando o pão, o ovo, o alho, os coentros e o azeite se unem, a ideia de pobreza desaparece. Uma caldeirada pode parecer apenas peixe com batatas. Mas quando cada ingrediente deixa a sua marca no caldo, aquilo torna-se quase uma conversa entre o mar e a terra. Foi por isso que, em fóruns internacionais, começou a circular uma expressão irónica, PATS, Post-Portugal Appetite Dissatisfaction Syndrome, ou seja, Síndrome de Insatisfação Alimentar pós-Portugal. Claro que não é um termo médico. Ninguém sério está a dizer que isto é uma doença. Mas a expressão pegou porque descreve uma sensação real. Depois de comer em Portugal, muitos estrangeiros sentem que a comida de casa ficou plana, barulhenta, pesada ou sem profundidade. E aqui convém ser justo. A comida de outros países também tem valor, história e identidade. Ninguém está a dizer que Portugal venceu o mundo numa competição oficial de sabor. Mas há uma diferença entre uma cozinha que existe apenas para impressionar e uma cozinha que foi construída para acompanhar a vida. A cozinha portuguesa, no seu melhor, pertence à segunda categoria. Ela não nasceu para câmaras. Nasceu para famílias grandes, marinheiros, agricultores, pescadores, trabalhadores, avós, mercados, festas populares, almoços de domingo e jantares tardios depois de um dia difícil. Nasceu de escassez, de paciência e de aproveitamento. Talvez por isso tenha algo que tantas cozinhas modernas perderam, honestidade. Veja-se o bacalhau. Um estrangeiro pode rir-se da obsessão portuguesa por um peixe que nem sequer é pescado principalmente nas águas portuguesas. Pode fazer piadas sobre as 1000 maneiras de cozinhar bacalhau. Mas quando prova bacalhau à Brás bem feito, percebe que a genialidade está na humildade da combinação. Lascas de bacalhau, batata palha, ovo cremoso, cebola, salsa, azeitonas. Nada ali parece revolucionário. Mas, se a proporção falha, o prato morre. Se a proporção acerta, é impossível parar de comer. O mesmo acontece com o caldo verde. Um prato que parece simples demais para justificar emoção, batata, couve, azeite, chouriço. Mas quando a textura está certa, quando a couve está cortada fina, quando o azeite aparece sem pesar, quando o chouriço dá apenas a memória da gordura e não uma agressão, o resultado é conforto em estado líquido. Foi isso que uma turista alemã, Anna Schneider, confessou depois de uma noite fria em Braga. Ela tinha passado o dia a visitar igrejas, ruas antigas e cafés. Ao jantar, pediu caldo verde apenas porque o empregado recomendou. Esperava algo básico. Mas quando provou, disse que sentiu uma coisa estranha, era como se alguém tivesse cozinhado para me acalmar. Esta frase resume o que muitos estrangeiros não conseguem explicar. A comida portuguesa não é apenas sabor. É intenção. E essa intenção aparece até onde menos se espera. Numa pastelaria de bairro, onde o empregado já sabe quem bebe bica curta, quem quer galão,
quem leva pão para casa e quem aparece sempre ao fim da tarde para comprar bolos. Numa tasca onde a ementa está escrita à mão e muda conforme o peixe que chegou. No mercado municipal onde uma vendedora explica qual é o tomate certo para salada e qual é melhor para refogado. Numa churrasqueira onde o frango assado parece igual a tantos outros, mas aquele molho, aquela pele, aquele arroz, aquela batata, aquela dose de picante colocada com medida, fazem a diferença. Os estrangeiros reparam muito nisto porque vêm de lugares onde a comida cotidiana foi muitas vezes industrializada até perder rosto. Em Portugal, apesar de todas as mudanças, ainda existe uma forte ligação entre comida e pessoa. Há mãos. Há nomes. Há sotaques. Há pequenas discussões. Há orgulho. Há uma espécie de resistência silenciosa contra a ideia de que comer é apenas abastecer o corpo. E é por isso que a comparação dói quando se regressa. Muitos estrangeiros contam que, depois de Portugal, começaram a achar a comida do próprio país excessiva. Demasiado doce. Demasiado salgada. Demasiado grande. Demasiado artificial. Demasiado focada no impacto imediato e pouco preocupada com o depois. Porque uma das maiores virtudes da comida portuguesa é precisamente o depois, a sensação que fica quando a refeição termina. Um bom prato português não precisa de deixar a pessoa derrotada. Deixa uma memória. Uma vontade de falar mais devagar. De pedir café. De ficar à mesa. De discutir futebol, política, família, trânsito, rendas, turismo, saudade, ou simplesmente olhar pela janela. E isto é profundamente português, a refeição não termina quando a comida acaba. A refeição continua na conversa. Talvez seja por isso que muitos estrangeiros falam tanto da experiência, não apenas do prato. Lembram-se do som dos talheres numa tasca pequena. Do cheiro a peixe grelhado numa rua de Setúbal. Do fumo das sardinhas nas festas de Santo António. Do empregado apressado mas atento. Da senhora que disse, coma mais um bocadinho. Do pão colocado na mesa antes de alguém pedir. Do azeite que parecia melhor do que muitos molhos caros. Da conta que chegou sem espetáculo. Do café curto que fechou tudo como um ponto final perfeito. Tentar copiar isso no estrangeiro é muito difícil. Há restaurantes portugueses fora de Portugal, alguns excelentes, feitos por imigrantes que carregam memórias inteiras nas mãos. Mas mesmo nesses lugares, há estrangeiros que dizem sentir uma pequena distância. Falta o ar. Falta a luz. Falta a rua. Falta o barulho do elétrico, o cheiro do mar, a pedra antiga, o ritmo lento de uma aldeia, a pressa nervosa de Lisboa, a melancolia do Porto, a brancura do Alentejo, a umidade dos Açores, a intensidade da Madeira. Porque a comida portuguesa não vive isolada. Ela depende do contexto. Uma sardinha assada num prato branco, num restaurante moderno em Nova York, pode ser boa. Mas não é a mesma coisa que comer sardinha numa rua portuguesa em junho, com cheiro a carvão, música ao longe, pessoas a falar alto, pão a absorver gordura, pimentos assados, vinho da casa e uma sensação coletiva de festa. Um pastel de nata pode ser tecnicamente reproduzido em qualquer cidade. Mas comê-lo de pé, ao balcão, em Portugal, com café, pressa e prazer, é outra coisa. O mesmo vale para o peixe. Muitos estrangeiros ficam chocados com a forma como Portugal trata o peixe grelhado. Em países onde peixe é frequentemente disfarçado por molhos pesados, panados ou temperos agressivos, Portugal apresenta-o quase nu: sal, brasa, azeite, limão, batata, legumes. E aí está a coragem. Só se pode cozinhar assim quando o produto é bom. Quando o peixe é fresco, não precisa de máscara. Foi o que disse Kenji Nakamura, um chefe japonês que visitou Matosinhos. Ele esperava encontrar uma cozinha europeia rústica, talvez interessante, mas limitada. Depois de comer robalo grelhado, batatas cozidas e legumes, confessou numa entrevista, a simplicidade portuguesa é perigosa. Ela expõe tudo. Se o ingrediente não for bom, não há onde esconder. Mas quando é bom, é quase espiritual. Esta opinião irritou alguns comentadores internacionais que insistem em ver Portugal como uma cozinha pouco sofisticada. Mas talvez a sofisticação portuguesa seja diferente. Não está necessariamente na técnica visível, mas na decisão de não estragar. Na capacidade de parar antes do excesso. Na confiança de que azeite, alho, sal e brasa podem ser suficientes. E depois há o azeite. Muitos estrangeiros chegam a Portugal sem compreender verdadeiramente o papel do azeite. Acham que é apenas gordura. Mas em Portugal, o azeite é linguagem. Pode ser frutado, amargo, picante, suave, verde, maduro. Pode levantar um prato ou destruí-lo. Pode transformar pão em refeição.
Pode ligar peixe, legumes, sopa e carne. Pode dar dignidade a uma batata cozida. Quando uma norte-americana chamada Sarah Collins voltou para casa depois de viajar pelo Alentejo, comprou uma garrafa de azeite mediterrâneo no supermercado. Provou com pão. Depois escreveu: não era a mesma coisa. Em Portugal, o azeite parecia ter sol dentro. Exagero? Talvez. Mas é assim que a memória funciona. Ela não mede apenas composição química. Mede ambiente, surpresa, descoberta, emoção. Outro ponto que muitos estrangeiros destacam é a relação portuguesa com o doce. Sim, Portugal tem doces muito doces. Seria absurdo negar. Ovos, açúcar, amêndoa, canela, massa folhada, conventos, tradições antigas. Mas os melhores doces portugueses têm uma característica que surpreende: intensidade com contenção. Um pastel de nata bem feito é doce, mas não deve ser enjoativo. Um travesseiro de Sintra é rico, mas deve ter leveza. Um pão de ló pode parecer simples, mas a textura transforma tudo. Um doce de ovos mal feito torna-se pesado, bem feito, torna-se seda. E os estrangeiros sentem essa diferença quando regressam a sobremesas industriais cheias de açúcar, aroma artificial e gordura barata. O impacto inicial pode ser forte, mas a memória desaparece depressa. Em Portugal, pelo contrário, um doce pequeno pode ficar guardado durante anos. Há ainda outro elemento que raramente é discutido: a escala humana. Em Portugal, apesar do crescimento do turismo e da pressão das cadeias internacionais, ainda existe uma enorme quantidade de negócios familiares ligados à comida. Pastelarias, tascas, mercearias, mercados, restaurantes de bairro, churrasqueiras, cafés. Muitos destes lugares não foram desenhados por agências de marketing. Não têm decoração perfeita. Não têm luz ideal para fotografias. Não têm pratos pensados para viralizar. Mas têm continuidade. E continuidade cria confiança. O estrangeiro entra, come, observa e percebe que aquele lugar não foi inventado ontem para turistas. Já existia antes dele. Vai continuar depois dele. A senhora da cozinha conhece o ponto do arroz. O homem do balcão sabe quando o café saiu bem. O peixeiro reconhece a qualidade pelo brilho. O padeiro sente a massa. Isto não se aprende num manual de franchising em 2 semanas. É cultura acumulada. É claro que Portugal não é perfeito. Há restaurantes maus. Há armadilhas turísticas. Há comida congelada disfarçada de tradição. Há menus inflacionados em zonas históricas. Há serviços cansados. Há excesso de sal em alguns pratos. Há doces fracos vendidos a quem não sabe distinguir. Seria propaganda barata fingir que tudo em Portugal é maravilhoso. Mas o que impressiona os estrangeiros não é a ausência de falhas. É o facto de o nível médio, quando se foge às armadilhas óbvias, ser surpreendentemente alto para um país tão pequeno. E isto incomoda quem subestimava Portugal. Porque Portugal não precisa de gritar para marcar. Não precisa de se vender como capital mundial de tudo. Não precisa de transformar cada prato numa performance. A força está justamente no contrário, na naturalidade com que uma refeição comum pode deixar uma pessoa sem palavras. Nos últimos anos, muitos estrangeiros começaram a tentar reproduzir a comida portuguesa em casa. Alguns compram bacalhau. Outros procuram receitas de caldo verde. Há quem tente fazer pastéis de nata e descubra rapidamente que aquilo é muito mais difícil do que parece. Há quem compre azeite português online. Há quem procure vinho verde, queijo da serra, conservas de sardinha, flor de sal, piripiri, broa, chouriço. Mas quase todos acabam por perceber a mesma coisa: a receita é apenas uma parte. A água muda. A farinha muda. O peixe muda. O azeite muda. O forno muda. A umidade muda. O pão muda. O ritmo muda. Até a forma como se come muda. Um prato português feito noutro país pode ser delicioso, mas muitas vezes perde a camada invisível, a ligação ao lugar. Uma professora italiana chamada Martina Ricci tentou fazer arroz de pato em Milão. Seguiu uma receita portuguesa ao detalhe. Comprou bons ingredientes. Convidou amigos. O resultado foi elogiado. Mas ela própria ficou insatisfeita. Estava bom, disse. Mas faltava aquela sensação de domingo português. Eu percebi que não estava apenas a tentar copiar um prato. Estava a tentar copiar um ambiente. Esta é uma verdade que muitos vídeos de culinária ignoram. Comida não é só técnica. É memória social. É luz. É ruído. É mesa. É tempo.
É quem serve. É quem come ao lado. É o preço. É a expectativa. É a surpresa. É a história coletiva que dá sentido ao sabor. E talvez seja por isso que Portugal causa esse efeito estranho nos estrangeiros, porque oferece uma gastronomia que parece acessível, mas que carrega séculos. Influências atlânticas, mediterrânicas, africanas, brasileiras, indianas, conventuais, rurais, marítimas. Tudo misturado, não como espetáculo académico, mas como vida diária. O piripiri não é apenas picante. As especiarias não são apenas exotismo. O bacalhau não é apenas peixe. As conservas não são apenas latas. O vinho não é apenas bebida. O pão não é apenas acompanhamento. Em Portugal, cada coisa simples pode ter uma biografia. E quando o estrangeiro percebe isso, algo muda. Muitos começam por dizer: a comida no meu país perdeu sabor. Mas, com o tempo, alguns chegam a uma conclusão mais generosa: Portugal ensinou-os a prestar atenção. Um padeiro francês contou que, depois de visitar o Alentejo, reduziu o sal no pão e começou a valorizar mais o sabor do cereal. Uma cozinheira norte-americana disse que passou a fazer caldos caseiros em vez de usar cubos industriais. Um chefe alemão, depois de provar pratos portugueses com leguminosas e enchidos, começou a repensar a cozinha tradicional da sua própria região. Uma australiana que se apaixonou por conservas portuguesas redescobriu a importância de peixe simples, bem tratado, sem preconceito. Ou seja, a experiência portuguesa não destrói necessariamente o amor pela comida de origem. Pelo contrário, pode devolver sensibilidade. Pode fazer uma pessoa perguntar: por que é que aceito comida sem alma? Por que é que confundi quantidade com qualidade? Por que é que me habituei a sabores que gritam? Esta talvez seja a maior vitória da comida portuguesa: ela não humilha outras cozinhas. Ela obriga-as a olhar para si mesmas. E obriga os próprios portugueses a fazer o mesmo. Porque, sejamos honestos, muitos portugueses só valorizam plenamente a sua comida quando ouvem um estrangeiro elogiá-la. Durante anos, houve uma tendência para achar que o que vinha de fora era mais moderno, mais fino, mais interessante. Sushi, hambúrguer gourmet, brand internacional, cozinha de fusão, cafés minimalistas, conceitos importados. Nada disso é mau por si. Portugal também deve abrir-se ao mundo. Mas abrir-se ao mundo não pode significar desprezar aquilo que o mundo agora começa a invejar. Quando um estrangeiro diz que ficou emocionado com uma sopa portuguesa, talvez esteja a lembrar aos portugueses algo que eles esqueceram: a normalidade portuguesa é extraordinária. Um almoço de prato do dia pode ser extraordinário. Uma bica bem tirada pode ser extraordinária. Um pão quente comprado de manhã pode ser extraordinário. Uma laranja do Algarve, uma maçã de Alcobaça, um queijo dos Açores, uma espetada madeirense, uma francesinha no Porto, um leitão da Bairrada, umas amêijoas à bolhão pato, uma cataplana no Algarve, umas tripas à moda do Porto, um cozido à portuguesa no inverno. Tudo isto forma um mapa emocional que muitos países tentam construir artificialmente para turistas, mas que em Portugal ainda existe como vida real. E aqui entra a parte controversa: talvez Portugal esteja em risco de perder exatamente aquilo que os estrangeiros mais admiram. A pressão turística, os preços das rendas, a substituição de tascas por lojas genéricas, a transformação de bairros históricos em cenários para visitantes. A industrialização de receitas tradicionais e a obsessão por agradar ao olhar estrangeiro podem destruir lentamente a autenticidade que tornou a comida portuguesa tão poderosa. Quando uma tasca fecha para dar lugar a mais uma loja sem identidade, não se perde apenas um negócio. Perde-se uma memória alimentar. Quando um pastel de nata é feito apenas para fotografia, perde-se o respeito pelo sabor. Quando o peixe fresco dá lugar a versões congeladas para servir multidões depressa, perde-se a confiança. Por isso, este vídeo não é apenas um elogio. É também um aviso. Portugal tem algo que muitos países ricos tentam comprar e não conseguem: uma cultura alimentar cotidiana com alma. Mas essa alma não é garantida. Precisa de ser protegida por quem cozinha, por quem compra, por quem vende, por quem come e por quem governa. Não basta celebrar a gastronomia portuguesa em discursos turísticos. É preciso permitir que os lugares verdadeiros sobrevivam. É preciso respeitar produtores, pescadores, agricultores, padeiros, cozinheiros, empregados de mesa, pasteleiros e pequenos comerciantes. Porque são eles, muitas vezes invisíveis, que sustentam aquilo que depois o estrangeiro chama de milagre. Quando um turista regressa à casa e sente saudades de uma simples sopa portuguesa, ele não está apenas com saudades da sopa. Está com saudades de uma cadeia inteira de cuidado: a terra que deu os legumes, a pessoa que escolheu os ingredientes, a mão que cortou, o tempo de cozedura, o azeite no fim, a tigela quente, o pão ao lado, a voz que perguntou: estava bom? A humildade de servir sem espetáculo.
A comida portuguesa muda a língua dos estrangeiros porque muda a escala do que eles consideram suficiente. Antes de Portugal, muitos achavam que satisfação vinha de excesso. Depois de Portugal, começam a perceber que satisfação pode vir de equilíbrio. Antes, procuravam impacto. Depois, procuram profundidade. Antes, queriam novidade. Depois, desejam verdade. E talvez seja por isso que tantos dizem, meio a brincar, meio a sério, a culpa é de Portugal. A culpa é de Portugal por ter elevado o padrão. A culpa é de Portugal por mostrar que uma refeição simples pode ser inesquecível. A culpa é de Portugal por provar que tradição não precisa de ser museu, que comida popular não precisa de ser inferior, que o barato não precisa de ser descuidado, que o cotidiano pode ter dignidade. A culpa é do bacalhau que parece sempre encontrar uma nova forma de regressar. A culpa é do caldo verde que aquece sem pesar. A culpa é da sardinha que transforma rua em festa. A culpa é do azeite que faz o pão parecer destino. A culpa é do pastel de nata que destrói a inocência de qualquer sobremesa industrial. A culpa é do café curto que encerra uma refeição como se fosse assinatura. A culpa é das tascas, das pastelarias, dos mercados, das avós, dos cozinheiros anónimos, dos empregados que parecem bruscos mas reparam em tudo, dos produtores que acordam cedo, dos pescadores que enfrentam o mar, dos padeiros que ainda sabem ouvir a massa. E, acima de tudo, a culpa é dessa estranha capacidade portuguesa de transformar o comum em memória. Por isso, se és estrangeiro e estás a pensar visitar Portugal, fica o aviso, cuidado. Não penses que vais apenas comer bem durante uns dias e depois voltar tranquilamente à tua rotina. Talvez voltes diferente. Talvez olhes para o teu pão de outra forma. Talvez deixes de aceitar café mau. Talvez percebas que uma sopa pode dizer mais sobre um país do que o museu inteiro. Talvez comeces a desconfiar de comida demasiado perfeita, demasiado grande, demasiado artificial. Talvez descubras que o sabor mais perigoso não é o mais intenso, mas aquele que fica em silêncio dentro de ti. E se és português, talvez a pergunta seja outra: tens consciência do tesouro que tens à mesa? Porque o mundo está a perceber. Devagar, mas está. E quando o mundo percebe, costuma chegar tarde, fazer barulho e tentar transformar tudo em tendência. Antes que isso aconteça, talvez seja a hora de os próprios portugueses olharem para a sua comida com menos complexo e mais orgulho. Não orgulho arrogante. Não aquela vaidade vazia de quem precisa de dizer que é o melhor do mundo. Mas orgulho sereno. O orgulho de quem sabe que, numa tigela de sopa, num prato de peixe grelhado, numa fatia de broa, numa colher de arroz de tomate, numa travessa de bacalhau, numa chávena de café e num pastel ainda morno, existe uma forma inteira de viver. Portugal não conquistou estes estrangeiros apenas pelo paladar. Conquistou-os porque, através da comida, lhes mostrou uma coisa que muitos já tinham esquecido: comer pode ser um ato de pertença. Pode ser cuidado. Pode ser pausa. Pode ser memória. Pode ser casa, mesmo para quem nasceu longe. E é por isso que, depois de Portugal, muitos regressam aos seus países e sentem aquele vazio estranho diante do prato. Não é apenas fome. Não é apenas saudade. É o corpo a lembrar-se de que, durante alguns dias, foi tratado com mais respeito do que esperava. Talvez seja esse o verdadeiro poder da comida portuguesa. Ela não grita. Não implora por atenção. Não precisa de parecer perfeita. Mas entra devagar, fica fundo, e quando a pessoa dá por si, já está a comparar tudo com aquela refeição simples, naquela rua portuguesa, naquele dia comum que, sem aviso, se tornou inesquecível. E depois já não há volta. Porque quem provou Portugal de verdade não volta a comer o mundo da mesma maneira.